Ok. Então, hoje é dia 19 de outubro de 2025. Nós nos reunimos aqui para fazer um estudo que eu vou estar conduzindo sobre o tema do satsang foi o servir como limpeza interna do planeta, que esse satsang ele foi gravado, né, a primeira vez em 10 de setembro de 2023. Então, vamos lá. Esse é um satsang até que dá para eu passar praticamente todos os trechos dele gravado, porque ele é pequeno, né? Quando a gente compara com outros que o Saulo já fez, ele tem um tempo de gravação reduzida. E esse estudo, esse satsang aconteceu nesse dia 10 de setembro, que era o dia do Cleanup Day. A partir de 2023, a ONU reconheceu o Dia de Limpeza Mundial como um evento mundial, né? A Sangha já participava desse movimento já de algum tempo, mas pelo que eu entendi, a partir dessa data de 2023 entrava dentro do movimento Beloved in Motion, né? Como os movimentos de luz, né? Então, o Saulo ele vem trazendo, a partir daí, ele vem juntando elementos, né? Ele vem trazendo elementos para compor o tema da limpeza interna do planeta, né? Ele até comenta, para fazer uma referência, que ele recentemente tinha feito palestras numa Universidade Estadual da Bahia, onde ele tratava a sustentabilidade como manifestação que não era só uma manifestação do que vinha do que era de fora, né? Uma manifestação externa, sustentabilidade de coisas externamente, mas também como interno. Então, né, o serviço é uma limpeza interna e do planeta, a sustentabilidade é uma questão a ser tratada de forma externa e interna, né? Então, ele vem trazendo esses elementos para compor depois a parte final, onde ele fecha isso. O que em seguida o Saulo fala também? Que todo um grupo, seja um grupo religioso, seja um grupo não religioso, qualquer tipo de congregação de pessoas, em geral, essas reuniões de pessoas, elas estão sempre congregadas em algum serviço, né? Tá sempre dentro da prestação de algum serviço, seja né, como o Saulo menciona, pode ser alguma coisa que a gente esteja fazendo com pessoas, com animais, com plantas, enfim. Mas todo grupo, toda reunião de pessoas, ela se congrega em torno de um serviço. Para ir aumentando os elementos que o Saulo vem trazendo, né, nesse satsang, aí ele fala também que toda plataforma espiritualizada, espiritual, ele usa a caridade, o serviço, como uma forma de geração de energia, né? É uma força motriz, as palavras dele são isso, força motriz de geração de energia, né? Então, as ações, os movimentos caridosos, o serviço, né? E ele menciona, inclusive, os grandes mestres, né? Ele cita um trecho de Mateus, porque tive fome, deste-me de comer, porque tive sede, deste-me de beber. E ele fala que todos os grandes mestres trazem essa questão do serviço para que a gente se coloque à prova e busque o desenvolver todas as virtudes que a gente necessárias para o autodesenvolvimento. Daqui a pouquinho eu acho que eu até coloco aqui um trechozinho do Saulo, né? Que é aí onde ele começa, porque é muito legal. Eu acho que cada vez que eu vejo um satsang, ou que eu vejo alguma coisa com um pouco mais de cuidado, eu percebo que tudo, uma coisa é amarrada na outra, né? Tudo é uma cadeia de questões. Então, a gente vai ver que nesse aqui, por que até me veio agora, por que
a Baia veio trazer a questão da presença, o estudo da presença no início desse mês, né? Porque a presença a presença é o que o serviço, né? O serviço e a presença, eles estão não tem como separar, né? É estando em presença que a gente vai conseguir estar em serviço, é estando em serviço que a gente vai conseguir estar em presença, né? Então, eu gosto muito porque eu vou vendo que, no fim das contas, se a gente entender meia dúzia de coisas que o Saulo nos fala, a gente entendeu tudo, né? É porque a gente dificulta, né? A gente dificulta muito. Se entender meia dúzia de questões que o Saulo nos coloca, gente, a gente entendeu tudo. Pena que a gente sempre dá um passinho para trás, né? A gente está ali no bom caminho, mas de repente aquela coisa brilhante ali no cantinho desvia a nossa atenção, né? Então, eu acho que eu vou pôr até um trechinho aqui, que eu acho que é uma das frases que eu gosto muito, que eu gostei muito de ouvir, é, na, eu vou compartilhar aqui. Vamos ver se dá certo, gente. Desde que eu parei de trabalhar, é a primeira vez que eu estou fazendo alguma coisa assim. Parei de trabalhar de forma remunerada, tá, gente? Eu nunca parei de Quando, trabalhar. quando for compartilhar, não esquece de clicar na Uhum. opção O para colocar áudio. o áudio junto. Eu já esqueci. Vamos lá. Pera, interromper aqui. Deixa eu voltar lá. Gente. Tecnologia é uma questão, né, que pega todo mundo, né, gente? Vamos lá. Tirando as crianças, né, que as crianças já sabem tudo. Então, vamos por aqui avançar. Ah, tá aqui, já achei aqui do ladinho. Compartilhar com o som. Tela. Aqui. Vamos lá. Eu vou minimizar um pouco para mim. Acho que agora. Eu acho que eu estou compartilhando mais do que uma tela só, né? Tá bom, o Saulo. Eu acho que tá. Pera. Ele só tá pequenininho, né? Vamos maximizar isso. Olha, então, esse aqui é um trechinho em que ele fala um pouco, porque eu acho que a questão, às vezes, que é mais difícil da gente entender é essa questão de ser do planeta e interna, né? Então, é uma frasezinha que eu acho muito bacana. Frasezinha não, uma frasezona. Não foi o áudio, né? Eu pus com áudio, mas não foi. Muita bênção, querida. Namastê. Servir é uma limpeza interna e do planeta. Então é sobre isso, né, que a gente vai trazer aqui hoje, sobre essa oportunidade de ser luz, de ser paz, da gente entrar em comunhão conosco mesmos, nessa profunda identificação, né, com o planeta. Bom, vou trazer aqui para todo mundo um pouquinho sobre o servir, né? E por que que isso é importante? Identificação, né, com o planeta. Então, ok, essa era a questão que eu acho que é sempre mais difícil, essa a gente entender essa questão da identificação com o planeta. Aí a frase propriamente dita que eu gosto muito e que eu acho que é bastante importante que a gente entenda. Gente, a minha internet está péssima, então só um pouquinho de paciência, mas que ela vai. Vamos lá. Ela está pensando, só mais um pouquinho.
o ser vir, né? Então, esse ser vir é justamente para que você consiga compreender o seu estado de presença. Dentre essas todas. Eu falei que essa minha internet hoje está um terror, gente. Mas enfim, ó, eu vou parar aqui e a gente vai falando enquanto eu espero que ela melhore. Então, o que que a tela ali até parou? É isso que eu Ô, acho Denise, sensacional de a gente. posso, posso só trazer uma sugestão? Talvez, por exemplo, para a Varre, como ela é Pode, sim. anfitriã, ela poderia compartilhar Uhum. os minutos que você quer. Aí você passa para ela, fala para a Tá, Varre, coloca do minuto tal, e perfeito. ela compartilha. Vamos sim. A intenção era não ficar. Sim. Ó, agora ele voltou lá, ó lá. Ó, a hora que você voltou. Pera, deixa aqui. Fecha. Pronto. E eu acho que eu já tinha interrompido, né? Tá. Então vamos continuar e depois eu só vou concluir que a frase era exatamente aquilo, é que a gente consiga compreender que o estado de presença dentro das oportunidades que se apresentam para a gente, né? Então, é estar sempre atento, né? E poder e estar pronto para servir. Eu vou avançar um pouco mais. Aí o que o Saulo vem dizendo, a questão agora, ele trata um pouco exatamente da questão servir, né? Então, o servir, para que ele tenha algum mérito, né? Para que o serviço tenha mérito, ele tem que ser desinteressado, né? É, e aí ele cita um outro satsang, de que ele sempre cita esse satsang, de quando ele compara o conforto com. Ele fala das diferenças do propósito do conforto, e que ele fala da questão de a mesma semente, os resultados diferentes da mesma semente plantada pelo amor ou pelo medo, né? E o serviço não foge disso, o serviço tem que ser uma semente plantada pelo amor, né? Então, quando é plantada pelo amor. Gente, desculpa, é que agora eu preciso fechar aqui, porque começou a tocar o Saulo sozinho aqui atrás para mim. Pera, pronto. Tirei. Aí vai voltando a frase do Saulo, porque eu não fechei o YouTube, aí eu me perco. É, uma coisa que eu vou querer que depois você, se você quiser já ir colocando para a Barre, mais ou menos nos 10 minutos e 15 segundos, porque o Saulo ele trata dessa questão, então, o serviço tem que ser desinteressado, né? E a gente, o intento por trás do serviço, né? O intento por trás da ação é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as sombras surgem, né? Se eu estou fazendo alguma coisa para alguém e querendo algum tipo de reconhecimento ou que alguma coisa me deixe, lá sei eu, com orgulho daquilo, né? São sombras, né? São também as oportunidades de a gente enxergar as nossas sombras, né? Então, o intento é muito importante, da gente estar muito consciente do que a gente está fazendo, né? O serviço, ele tem que ser uma cura. Eu adorei isso também dentro do satsang. Ele é uma cura pela ação e não pela reação do outro, né? Então, para Varre, se você quiser colocar só um pouquinho, um trechinho aqui dos 10 minutos e 15, que é onde o Saulo fala um pouco das sombras, né? Dos momentos em que as sombras surgem. E eu acho que ele explica, né?
as palavras dele, eu não consigo reproduzir exatamente as palavras que ele usa. Eu não estou conseguindo. Será que é porque Deixa eu você ver. está Não, compartilhando? eu Não? já saí do compartilhamento, eu interrompi. Vamos ver, pera. Se não, também depois eu posso estar falando, como, né, como falam as meninas do... Deixa eu ver aqui, ó, interromper. Deixa eu ver. Engraçado que eu achei que eu já tinha. Acho que Veja agora se foi. Deixa eu agora. ver se eu Agora vou. foi. Agora vai. Vamos ver se vai, gente. Espera aí. Agora é o meu que não vai. É. Tá Mas a gente encantado esse pode ir estudo. conversando, e depois a gente pode pôr um trechão, porque a gravação ela é pequena, né? Eu vou falando e a gente. E aí, eu vou tentar retomar aqui as coisas na minha cabeça. Então, vamos lá. O serviço, ele não precisa ser visto. O Saulo sempre fala a questão da mão direita, não saber o que a mão esquerda está fazendo, né? O servir é aquele movimento para que o ser venha, né? Servir para o servir. Não pode ter interesse, o serviço tem que ser desinteressado, né? Apesar do serviço ser uma questão que toca você e toca o próximo, mas a cura está na ação e não pela reação do outro. O serviço é uma questão que ele é intrinsecamente ligado a você, né? O serviço não está... nada do que o outro pense daquilo que você fez diz respeito, né? Então, o Saulo, ele fala um pouquinho da... Ele fala... apesar... vamos lá, você conseguiu? Vamos ver. Aí, vamos ver. Quando ele fala das sombras, né? Alguma coisa em troca. Se você está realizando aquilo por amor, se você recebeu ou não alguma coisa em troca, não tem muita coisa para a gente ver, né, com relação a isso. Agora, se você vai ajudar alguém e você não recebe nada em troca e se sente incomodada ou incomodado por isso, é algo muito importante de ser olhado. É algo muito importante de ser visto. Porque essa dor, ela vai indicar para nós, dentro desse processo de um autoconhecimento profundo, aonde aquilo está latente em nós, né? Aonde aquilo ficou pendente na nossa existência. Aonde que, de certa forma, eu ver um irmão, uma irmã minha em sofrimento, eu dar uma palavra de amor, de luz, um abraço, o que quer que seja, e eu não receber algum tipo de retorno, por que aquilo me causa frustração? Por que aquilo me deixaria desconfortável se o que eu estou querendo é o bem maior? Então a gente descobre sombras muito profundas dentro do serviço, dentro do servir, né? Porque essas sombras ocultas, elas vêm à tona quando a gente está relaxado, né? Então, quando a gente acredita e está realizando um trabalho de luz e aquilo que eu esperava não acontece, opa, aquela luz se torna uma sombra rapidinho. Não é assim mesmo? Então, quando a gente se coloca à disposição do divino de uma forma desinteressada, e eu vou trazer uma história aqui para vocês, um conto, desses contos que a gente vai contando e aumenta sempre o ponto, mas quando a gente se coloca a favor do serviço desinteressado, a gente está colocando para nós mesmos que a nossa cura depende da nossa ação e não da reação do outro, tá bem? Pode interromper, Então veja viu, só, você Gramarre? tem uma história. Que assim, essa história, eu sei que todos conhecem a história da devota, né? Se alguém aqui está assistindo agora não conhece, é só pegar
o satsang original, que vocês vão... É a história da devota que pinta os sutras na parede e espera, né, e fica chateada quando o mestre não comenta aquele agrado que ela fez. E aí eu quero colocar um exemplo meu, então, sabe? Só para a gente mudar um pouquinho. Eu, um tempo atrás, um pouco antes até de conhecer o Saulo, aqui eu sei que tem um monte de gente que fala que a gente não deve ajudar com dinheiro pessoas que pedem na rua, mas eu ajudo. Se eu sinto que eu tenho que fazer, eu faço. Mas essa pessoa me pediu, eu estava saindo do supermercado aqui, e aí era um rapaz jovem, e ele veio, me chamou, eu prontamente parei, e ele me pediu se eu podia ajudar com alguma coisa, porque ele estava juntando dinheiro para ir ver a família dele no interior, voltar para o interior, para São Paulo, não sei exatamente onde. Eu tirei um valor e dei para ele, e eu acho que ele ficou tão perplexo dele não ter insistido, dele não ter falado nada, eu já dei que ele imediatamente, quando eu dei o dinheiro para ele virou para mim assim, não, mas olha, é verdade, é para ver a minha família. E naquele momento, o que eu falei para ele, né? É muito engraçado, porque parece que eu estou copiando aqui as palavras do Saulo, mas eu falei assim para ele, eu falei, olha, querido, eu estou te dando esse dinheiro com amor. O que você vai fazer com ele é um problema seu. E aí, imediatamente nesse momento, esse rapaz perguntou se ele podia me dar um abraço. Aí eu falei, lógico que você pode me dar um abraço. E dei um abraço. E aquilo foi uma lição tão grande para mim, porque assim, de repente não era o dinheiro que ele precisava de atenção. Que é o que o Saulo fala nesse exemplo dele, né? Não é só dar o dinheiro, né? E olha, se eu te falar que essa não foi a última vez que eu abracei pessoas que me pedem dinheiro na rua, então, se a pessoa faz um movimento, eu vou, eu paro, eu dou atenção, eu ouço, né? Porque às vezes a questão financeira é uma forma que a pessoa acha que é aquilo que está fazendo falta para ela e não é. E depois eu vou até voltar neste exemplo, porque mais para frente no estudo o Saulo fala, ou até vou emendar agora, eu vou estar pulando alguns trechinhos, indo mais profundo do estudo, mas quando o Saulo, nesse satsang, ele fala da gente perseverar no bem e da gente perceber que existem ensinamentos em várias coisas, e ele dá um exemplo de que ele estava em São Paulo, é, não sei com quem, não me recordo agora com quem, e uma vendedora entregou os produtos ali no semáforo, e o semáforo ia abrir, a pessoa deu só o Pix, falou, não, leva, depois você me paga, né? Você me faz um Pix, e na confiança, né? De que aquela pessoa que ela nunca viu na vida ia fazer. Então, é isso, e o Saulo fala que às vezes a gente aprende coisas em lugares, em situações, que às vezes na nossa arrogância a gente acha que naquilo, né, aquele movimento ali não tem nada a nos ensinar, mas tem. E esse rapaz, quando ele me pediu o abraço, efetivamente foi para me ensinar de que a gente tinha que observar, né? Que a gente tinha que perceber. E hoje eu vou até além disso, porque até então eu achava que o rapaz precisava do abraço. E talvez não, talvez quem precisasse do abraço era eu, né? Então, Saulo, ó, uma coisa que eu preciso aprender agora é parar de chorar, né? Porque assim, gente, eu não sei de onde sai tanta água de uma pessoa com 1,5 m. Mas hoje eu entendo que aquele movimento, talvez aquilo fosse para me ensinar mesmo, né? Era para me ensinar, né? E, e eu não esqueço disso, e eu procuro hoje usar isso em tudo que eu faço. A presença tão necessária ainda é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, mas presença, assim, eu acho que
às vezes eu saio um pouco da questão da presença, eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, então eu acho que é aí que eu peco um pouco com a presença. Mas a presença em perceber tudo que eu posso fazer pelo outro, isso eu tenho sempre ela comigo. E aí vou parar de chorar, vamos continuar, chega, né? É, o que o Saulo fala, e que eu gosto muito, é que doar, ele independe da sua situação, né? Doar não tem nada a ver com posses ou com, né? Porque você pode ajudar, você pode estar em serviço de diferentes formas, né? Você pode estar ajudando, se você pode ajudar quem precisa do ponto de vista financeiro, maravilhoso. Você pode doar com uma questão, uma ajuda num trabalho que você faça para alguém, e você pode doar naquilo que o Saulo diz que a gente tem de mais precioso, que é a presença, né? Então, o ouvir para mim hoje, se eu posso, eu sei que às vezes o mundo é meio complicado, você fica meio com medo das pessoas, né? De chegar muito próximo de alguém, mas eu acho que se você puder estar em presença e doar a sua presença para alguém, isso é fundamental. Então, deixa eu ver. Eu acho que se você puder, para varre, coloca em 21 minutos, que é onde o Saulo fala dessa questão de doar. Eu acho que é bem bacana. 21 e 15, mais ou menos. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo? Agora está carregando. Recebamos também o nosso sustento por meio de voluntariado e doações. Doar faz parte disso, dividir o pão faz parte disso. E dividir o pão não é somente dividir o pão. Dividir o pão é sermos um com o outro, exercitarmos a presença, estarmos conscientes da situação, do abandono, da sensação de falta de pertencimento do outro também. Então você pode simplesmente dar uma esmola, você pode simplesmente fazer alguma coisa, mas você pode dar o que é de melhor nessa sua existência. E aí eu expando para todas e para todos aqui, que é a nossa presença. Os nossos filhos estão carentes da nossa presença. Os nossos amigos estão carentes da nossa presença. Os nossos pais, mães, irmãos, irmãs, avós, avós, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, primos, primos, todos estão carentes da nossa presença. Antes a gente tinha que se lembrar do aniversário das pessoas, anotava, ligava. Hoje a gente manda uma figurinha que já está pronta. A gente nem liga mais, a gente não conversa mais. Às vezes a gente manda um áudio, né? Nossa, fulano, parabéns para você, seja muito feliz. Ó, tô aqui na correria, né? Tô aqui na labuta. Tô aqui ralando. E vejam vocês que o que nós mais precisamos é de presença. Não é de ter, é de ser. Dentes mais brancos e de forma gentil, Acho que você pode, consegue com a pode pasta de interromper, dente filho. de menta. Ser, vir. Tá ótimo.
Então, é assim, é o que o Saulo fala, assim, que essas pequenas coisas que a gente faz não vai mudar o mundo, com certeza não vai, mas pode fazer o momento de alguém melhor, né? Ou instante de alguém melhor, que está na linda na história que ele contou, da moça que ele encontrou no sacolão, né? Então, ele pode não ter mudado, com certeza não mudou a vida dela, mas foi um momento em que ela se sentiu acolhida, em que ela, né, em que fez bem para ela. Então, isso que eu acho que é. E aí é uma pergunta que eu coloquei quando eu pus lá no meio da semana para a gente pensar, porque já foi um trechinho até que ficou mais para trás, mas que o Saulo cita a fábula do beija-flor, né? E isso eu acho muito engraçado, que eu falei, gente, eu passei a minha vida inteira falando isso para o meu marido, viu? Porque ele sempre reclamou de eu fazer as coisas. Ele falou, mas isso não vai mudar nada. Eu falei, porque importa que não muda? Eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, se a gente juntar a parte de todo mundo, né, vai ter uma diferença. Então, não importa se mais ninguém fizer, eu faço a minha parte. E é aquela fábula, eu adoro essa fábula do beija-flor, que a floresta está pegando fogo e ele leva gotinhas de água no biquinho e os outros animais em fuga. Eu falo, mas beija-flor, o que que você está fazendo, beija-flor? Você não vai apagar o fogo? Ele falou, não, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, essa é a questão, né? A gente nunca aguardar que o outro comece alguma coisa, a gente tem que fazer a nossa parte. Sem sombra de dúvidas, o mundo seria infinitamente melhor, né? Se a gente, né, tá entrando, às vezes a gente para, e quando ele fala que o doar é tudo, gente, um sorriso que você dá para o porteiro quando você está entrando no seu prédio, ou um bom dia que você fala para a caixa do supermercado antes dela começar a passar suas compras, né? É atenção, sabe? Eu acho que é tudo. Eu sempre busco, às vezes, quando algum conhecido ou alguém me propõe alguma ação que ele está fazendo, uma ação de caridade, um serviço que alguém esteja fazendo, e eu participo não pelo serviço fim que a pessoa está fazendo, não importa o que ela esteja fazendo, mas para estimulá-la, para ela seguir pensando sempre em estar cuidando do próximo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu estou sempre dentro, porque eu estou sempre, se qualquer pessoa me propor, se eu não puder ajudar com um recurso financeiro, é o brinquedo, eu vou ajudar com o brinquedo, e sempre com uma atenção, porque não é. Às vezes, eu sou uma das pessoas que fala, eu vou dar não é o que sobra, gente, né? A gente não dá o que sobra, a gente divide o que a gente tem, né? Se eu vou dar um brinquedo, isso eu sempre, o Saulo cita de ter pedido para as filhas dele, nesse exemplo que ele deu no estudo, ele cita que ele pede para as meninas levarem aquela doaçãozinha que ele estava fazendo para a moça ali naquele momento. Ele deu a palavra, ele deu atenção e depois ele pede para as meninas levarem. E eu sempre fiz isso com a minha filha. Eu falava assim: olha, esse aniversário você está ganhando mais brinquedos, então parte dos brinquedos que você tinha a gente vai doar para alguém que não tem. E eu nunca peguei brinquedo velho, brinquedo rasgado, brinquedo despedaçado, faltando um pedaço para dar para ninguém. Tudo que eu, sabe, a gente sentava ali, a gente organizava, a gente via, a gente embalava, porque a pessoa tem que receber aquilo sentindo que você fez pensando nela, né? Não que você simplesmente está se livrando de um brinquedo velho que tinha na sua casa, né? Então, eu acho que esse é um cuidado. E o cuidado das intenções, né? Cuidado, esse é outra questão que a gente tem que estar sempre bem atento, né? Não importa no que você faça, nunca. Se você faz esperando alguma coisa, não começa, né? Não começa porque a coisa está errada, né? Repensa, né? A parte final agora do estudo, né? Mas vamos para o trecho que eu acho que esse me pegou muito, e aí eu entendi por que esse estudo veio para mim, né?
Porque se você começa a perceber que o serviço ele tem essa capacidade de limpeza, quando você começa a ter a certeza de estar fazendo tudo de uma forma desinteressada, e que essa forma desinteressada, o que o Saulo traz para a gente é que tudo que vai através de mim ou a partir de mim não é meu, né? Isso é um presente do divino, isso é uma ação do divino, né? Não sou eu que estou dando nada para ninguém, não sou eu que estou fazendo nada para ninguém. Tudo que eu estou executando aqui é porque eu estou agindo como um instrumento. Eu sou um instrumento, né? Então, e aí eu gosto muito que o Saulo fala que aí, para você entender o fluxo perfeito, o que vem para mim também não é meu, também é um presente divino. Então, eu acho que é por isso que eu entendi que esse estudo veio para mim, porque quando eu fui no primeiro retiro, quando eu conheci ali o Saulo pessoalmente, ali que a gente teve presente, ele me perguntou por que que eu, que me levava até ali. Eu disse para ele que me sentia culpada, porque às vezes eu sentia que eu tinha, nada foi de graça, nada foi por acaso, sempre foi com muito trabalho, mas assim, eu sentia que eu tinha mais coisas do que eu efetivamente precisava. E eu me sentia culpada, eu achava que, né, eu tinha que. E aí hoje esse lugar de culpa desapareceu, né? Porque não é meu. Então, eu só entendi que efetivamente tudo que chega para mim é um presente divino, tudo que sai de mim é um presente divino, e esse é meu papel, né? Tem uma questão que o Saulo não trouxe aqui nesse satsang, mas que eu já vi ele falar várias vezes, né? Que quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então, eu não posso reter isso para mim. Isso não é meu. Eu tenho que fazer isso circular, eu tenho que levar isso para quem precisa, né? Então, eu acho que isso para mim foi primordial, né? E aí eu entendi por que que esse estudo veio para mim, que traz uma compreensão diferente, né? Traz para mim uma compreensão diferente de tudo que até então eu vinha sofrendo, né? E deixa eu ver, então o Saulo traz também, só para não me perder, porque eu fico viajando aqui, né? Então, essa questão de nós termos um instrumento, o Saulo fala um pouco, ele fecha um pouco que essa é a questão de ser, né, uma limpeza interna e do planeta, né? Porque se o que eu estou fazendo aqui, o que parte de mim, ele também influencia no coletivo, né? Influenciando no coletivo, na humanidade, no planeta, que é um ser vivo. Que eu vou pedir para a gente passar depois, que é um trecho final praticamente do satsang, mas, e aí o Saulo diz que é muito importante a gente exercer esta fé em nós mesmos, né? Além de fazer a nossa parte, a gente tem que entender que essa frase, que era uma frase do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, eu gostaria, eu fiquei falando, eu gostaria agora de abrir, se alguém, antes da gente colocar o trechinho final, que faz um encerramento super bonito desse satsang, eu gostaria de ver se alguém quer falar alguma coisa, quer contribuir um pouco, quer dar um exemplo, ou quer discordar de alguma coisa que eu entenda. Eu queria falar, Dê, obrigada pelo estudo, viu? Foi lindo. Está sendo. Quando você trouxe a parábola do beija-flor,
Eu lembrei de um momento com os meus filhos, tiveram alguns, eu também não nego ajuda, sabe? Isso é muito genuíno meu. Não necessariamente o dinheiro, mas sim a ajuda, o que tiver sendo necessitado naquele momento. E alguns momentos as crianças estiveram comigo e presenciaram, e foi muito bonito o movimento, sabe, porque na hora que eu vi o que eu estava fazendo, as crianças olharam para mim e falaram: "Eu não acredito que você fez isso, mamãe", e eles começaram a comentar um com o outro, sabe. É. E na escola das crianças tem esse movimento de: "O que que você fez hoje que você ajudou?", sabe. Ai, E aí a sei. Bela falou: "Posso contar na escola o que você fez hoje?". E eu achei muito bonito, porque você faz por você, aquele presente que você acredita que esteja dando para outra pessoa, na verdade, Aham. você está recebendo um presente, é mais sobre você do que sobre o outro, Uhum. desinteressadamente, e você contagia as pessoas que estão à sua Sim. volta, né. Então isso é muito bonito, talvez o que você fez, pra esse rapaz tenha sim mudado a vida dele, talvez tenha mudado. E ali daquele momento, ele acabou tendo um comportamento diferente com a próxima pessoa, e essa Uhum. corrente do bem, da gentileza gera gentileza. Então isso é muito bonito, sabe. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, mais Obrigado, alguém? Denise. Obrigada a vocês, gente. Muito bom. O problema é que a régua tá só subindo, né? E o próximo sou eu, tô ferrado. Eu vou começar já a preparar já a partir de amanhã. Eu acho esse exercício do servir, ser desinteressado, né? Ele é bem difícil, né? Pelo menos eu, eu forço um pouco algumas situações para me testar mesmo, né? Para entender até que ponto, o que que eu quero por trás de cada ação que eu estou fazendo, né? E quando eu vou investigando, investigando, sempre tem alguma coisinha. Sempre tem alguma. Então, aqui vou tentando lembrar exemplos, né? Alguns anos atrás a gente não tinha as ações aqui na torre, né? Então, eu queria muito pertencer, né? Então, as minhas ações eram sempre em serviços sociais, mas ali na intenção de pertencer, né? De ter o reconhecimento, ter as pessoas ao redor. Aí tiveram fases aqui também de produzir meu próprio alimento, né? Então, no início, eu convidava pessoas para participar disso, mas tinha um interesse, né? É, vamos dizer que talvez ainda tenha, né? Então, esse é um exercício constante, o exercício de convidar pessoas para produzir o próprio alimento, mas por trás eu estou também produzindo o meu, né? Então, até que ponto eu estou convidando para que cada um tenha essa oportunidade ou eu estou convidando porque eu quero me beneficiar disso, né? E aí já começaram alguns exercícios, por exemplo, de plantio aqui do lado de fora, da rua. Plantio de árvores, né, no bairro, plantios em outros locais. E aí, assim, eu me pego também no exercício do tipo, tá, eu estou plantando num lugar, mas essa pessoa também está vindo plantar aqui. Então, existe uma certa troca, né? Então, será que é realmente desinteressado? Acho que ainda não é 100%, né? E, e vamos ter mais um exercício, né? De ir para a flor para ajudar lá no que for necessário, né? Então, é um outro exercício que eu não sei bem qual que seria o interesse. Talvez seja isso, eu estar falando com vocês e vocês me reconhecerem por estar indo lá. Então, só queria compartilhar isso, que é realmente bem, bem, bem difícil, às vezes, de nós mesmos percebermos o que está por trás, né, de cada ação dessa, né? E geralmente os mais sutis são esses
de alguém me reconhecer pela ação que eu fiz, né? E isso, eu subi num pedestal ali e me senti mais importante, que é bem sutil. Mas é um exercício constante para a gente continuar orando e vigiando. É isso aí, obrigado. Eu vou falar, eu vou falar um pouquinho aqui do servir. Alexandre, você que está indo para a Flor, se prepara, tá? Porque é maravilhoso. Parece que você está fora desse planeta aqui, está em outra dimensão. E eu já tive várias vezes lá, quer dizer, na estação, acho que foi uma, mas assim, em Barreiras, né? Desde que eles Salvo se mudou para lá com a família, todo mundo, eu já fui lá e fui como voluntária, né? E fui, me entreguei mesmo. Não sabia como ia, fui com o coração puro, aberto e para servir. Automaticamente fui parar onde eu mais amo, na cozinha, né? E cozinhava com o maior prazer, com o coração, porque tudo dava certo. O caramelo que eu fiz, eu nunca tinha feito caramelo, deu certo, tudo que fazia dava certo. E, e essa entrega, ela, quando você faz realmente desinteressada, que você se abre para isso, que meu coração estava ali aberto para isso, e as coisas vêm que de onde você menos espera. E uma das coisas assim, que ficou muito marcado para mim, que estava conversando com a Nanda na cozinha, né? E naquela época tinha vários galos, galo não, garnizé, né? Aquelas galinhas, né? Ali, e elas estavam. Foi uma época que foram várias pessoas para lá e tinha algumas pessoas que acamparam no quintal e a galinha fez um ninho justamente perto. E o galo estava tomando conta ali, né? E chegou uma época que ele viu tanto movimento ali que ele começou a atacar a gente. A gente chegava na porta, ele vinha, atacava. E eu observando aquilo ali, que eu falei assim, gente, ele ataca, ele está se defendendo, ele ataca e sai tranquilamente, como se nada, sem culpa nenhuma de que ele atacou o outro. Ele não tinha culpa nenhuma. E aquilo, eu fiquei observando assim, aí eu fui e falei assim, gente, eu estava com a Nanda, eu falei, assim, gente, ele ataca e sai sem culpa nenhuma, ele não tem culpa, que se ele feriu ou não feriu, ele está defendendo o ninho dele, né? Aí eu me lembro que a Cássia chegou na hora na cozinha e falou assim: culpa? O que que é culpa? Eu falei assim: ah, meu Deus do céu, o que que eu vou explicar o que que é culpa? Né? Aí eu falei assim: eu olhei para Nanda, Nanda, tipo assim, se vira aí. Aí eu falei assim: não, Cássia, é que assim, é, culpa é quando assim, por exemplo, assim, se eu pisei no seu pé sem querer, aí machuquei seu pezinho, aí doeu, aí eu vou sentir culpada porque eu machuquei seu pezinho, entendeu? Aí por que explicando isso a ela? Mas na realidade, o que refletiu em mim foi que na minha vida eu sentia culpa em relação à minha filha, de forma como eu me impus na vida dela, você entendeu? Que a gente sempre acha que a gente está fazendo o melhor, né? E na realidade eu me sentia culpada de algumas coisas e que eu não precisava me sentir culpada, porque quando eu fiz aquilo, a atitude que eu tomei, querendo, achando que ela, não queria que ela passasse o que eu passei, né? E foi pensando no melhor. Então aquilo me abriu um campo tão grande na minha vida que quando eu, sabe, eu vim tão mais leve daquilo ali, que eu cheguei em casa, conversei com ela, me abri meu coração para ela e tudo. E hoje em dia, lógico, que com a percepção, com o entendimento que eu tenho, eu não faria assim, não é nada demais, só que eu mandei ela assim, botei ela cedo para trabalhar, para ela não depender de homem, nem de marido, nem de pai, nem de ninguém, para ela não sofrer o que eu passei, né? Fui muito rígida, cobrei muito dela. E,
E hoje eu tento, assim, ajudar no que eu posso para poder amenizar aquilo tudo. Mas eu quero dizer o seguinte, quando você se põe no servir, é é maravilhoso mesmo. Eu eu trabalho na ação social, eu gosto muito, desde que a gente começou a fazer esse trabalho, né, que é do projeto do Amor e Movimento, e que eu comecei na campanha do agasalho, e daí em diante eu não paro mais. Sempre que eu puder, eu vou estar ajudando. Quando eu conheci a comunidade aqui, que eu vi a parte sombria que é ali dentro, eu saí de lá aos prantos chorando, entendeu? Porque é um lugar muito sombrio, né, que a gente não conhece. A gente vive num mundo alegre de cores e lá é um lugar sombrio que não tem cor. E, numa da lição agora que eu acabei de fazer a campanha do Dia das Crianças, né, que foi brinquedos e tal, e quando eu estava assim no finalzinho já, tinha uma pessoa que trabalha perto de mim que estava passando, não passando fome, mas passando uma certa necessidade, assim, e eu fiquei me perguntar, sabe? Tanta gente passando fome e eu fazendo campanha de brinquedo para criança. Eu falei assim, será que é certo isso? Fiquei assim imaginando que eu consegui uma contribuição boa, consegui ajudar lá na Fundação EGE, que eu sempre ajudo, consegui ajudar a outra fundação, Joana de Ângeles, que é um centro kardecista, e ainda consegui ajudar o abrigo municipal, que me falaram, uma pessoa que é voluntária me falou, eu fui lá, procurei saber quem estava lá, quem são as crianças, e consegui ajudar. Eu falei assim, mas aí eu parei para pensar, aí eu falei, será que é certo, errado? Eu soltei, eu falei assim, meu Deus, me mostra, assim, sabe, se é certo, errado, o que é? Aí depois eu parei para ouvir cada uma delas, que quando eu fui entregar agora na quinta-feira, sexta-feira, a Fundação da Joana de Ângeles, que ela estava explicando a gente, estava eu e Jéssica lá, né? Como é feita a distribuição. Ele falou que tem uma sala grande, comprida, onde eles botam todos os brinquedos que são doados, e ali as crianças entram uma por uma, elas escolhem o brinquedo que elas querem. Aí eu falei assim, gente, eu fiquei imaginando a carinha da criança, sabe? Aquele olhar, né? Entrando numa sala cheia de brinquedo, assim, e ela poder escolher o brinquedo que ela quer e pegar para ela. Eu fiquei imaginando aquilo tudo. Eu falei assim, imagina a alegria, sabe? Aí eu fiquei pensando nas crianças, lá na Fundação EGID, que ela me mandou as fotos das crianças com um saquinho de brinquedo na mão, sabe? E as crianças do abrigo, que eu não pude ter contato, lógico, né? Eu só entreguei na recepção para poder entregar as crianças lá. E eu fiquei pensando tudo, eu falei assim, por que não é um alimento? Aquilo é um alimento, sim, é um alimento para o coração daquelas crianças. Porque aquelas crianças ali, por exemplo, na Fundação no EGE, são crianças que vivem numa comunidade sombria, e sabe que, que eu já conversei com ela, a situação delas, pai, mãe, que muitas vezes não tem nem contato, né? Que às vezes vive naquele mundo, aquele coisa tão fechado ali, e aquelas outras criancinhas que a Joana Jane ajuda também. Então, são crianças que têm problemas dentro da família, dentro de casa. Então, quando eles recebem aquele presente ali para uma criança, é um alimento. Então, eu falei assim, gente, eu não estou tão fora assim, não é tão diferente, né? É um alimento de alma, do coraçãozinho delas, entendeu? Então, não deixa de ser um alimento. Então, me veio assim esse entendimento, essa reflexão. Então, como lá para as crianças e adolescentes, eu comprei hidratante, comprei chocolate, barra de chocolate para as crianças. Então, quer dizer, para elas sentirem que lá no abrigo municipal, sentir que alguém se preocupou com eles ali, entendeu? Foi lá, entregou. Então, isso quer dizer assim,
Quando você tem esse entendimento, assim, entendimento não, que faz essa ação, as coisas vêm assim do nada, assim, onde você menos espera. Como veio esse entendimento, que eu pude entender e compreender que esse é o caminho. E esse é o caminho, entendeu? Que é isso, é servir sem desejar nada, sem ter nada em troca, apenas de querer fazer o bem. É isso. Como a Denise foi lá no abraço, eu achei esse exemplo lindo, Denise, sabe? Desse abraço. Eu lembro que uma vez eu saí do supermercado, o rapaz me perguntou se eu queria dinheiro, porque o filho dele estava vendendo umas coisas minhas de fora. Eu falei assim: olha, eu não tenho dinheiro aqui não, mas eu tenho banana. Você quer? Ele, eu quero. Eu abri a minha sacola, eu tinha comprado banana e dei banana para ele. Então é isso, é você saber dividir, saber compartilhar o pouco que a gente tem, mas em benefício ao outro, né? Então, esse é o servir. Isso. Ah, Você está mutada, Denise. Olha, o meu... Pera. Tirei a mão, ó, a mão tá aqui, ó. Gente, é horrível o mouse desse computador aqui. Então, só para a gente concluir, se ninguém mais quiser falar, é o trechinho final do Saulo, que eu acho que é bem bacana. Bom, tudo é bem bacana, viu, Saulo? Não é só esse trechinho. 32 minutos e 45. Toda mudança que a gente quer ver no Existem duas marcas famosas de toalhas que estão enganando você. Sem citar nomes, essas marcas possuem a maior parte mundo. Então, veja você. A partir de você, essa expansão acontece. Planeta, aqui colocado como planeta, não é somente planeta. Assim como você, não é só você. Você não é um corpo. Não é isso? Você é quem está experienciando essa vida através do corpo. Então, o planeta é muito mais do que o planeta. Nós estamos falando aqui da ascensão do ser planeta, né? Nomeado também como Gaia. Não é isso? Então a gente está falando da sua ascensão e da ascensão do planeta. Esse movimento é muito importante para que a gente tenha no nosso coração a certeza de que nós estamos realizando uma ação de serviço. E isso faz total diferença no que diz respeito à nossa salvação e à salvação coletiva, do bem de toda a humanidade e da emancipação e da chegada do que eu chamo do impulso do bem, que é aquela vontade de ser amor em movimento, be love in motion, que todos nós temos em nosso coração. Gostaria de agradecer a todas, a todos pela presença aqui hoje. Compartilhe esse vídeo, compartilhe a vida, compartilhe boas palavras, bons exemplos, para que isso comece a chegar ao maior número de pessoas possível e a gente consiga traduzir não somente nas palavras, mas principalmente nas nossas ações, esse amor que a gente quer ver em movimento de verdade. Um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa para todos,
Pode interromper. Então, faço das palavras do Saulo as minhas. Então, que a gente possa ser sempre esse amor em movimento. Eu acho que se ninguém mais quiser falar nada, eu acho que a gente conclui. Foi muito bom. A chuva passou, aposto que agora o computador vai funcionar direitinho. Então, então é isso, gente. Obrigada, viu? Gratidão por vocês terem estado aqui comigo.